Bom, agora a gente tem um momento especial aqui também no Link Record News. Vamos conversar com o repórter Raul Dias Filho. Ele fez uma grande reportagem, né, Raul? É assim realmente que chamaram lá no Domingo Espetacular, falando sobre um garimpo no Mato Grosso, onde ele conheceu homens e mulheres que cavam túneis e buracos profundos com as próprias mãos em busca do sonho do ouro. É uma nova corrida ao ouro em Mato Grosso, aqui no Brasil. Pois é, Lidiane. Bom dia, Nolan. Bom dia a todos. É o que a gente pode chamar, eu acho que de primeiro garimpo da era das redes sociais no Brasil, né? Foi assim que o garimpo foi descoberto pelas milhares de pessoas que foram até lá. E foi interessante também, porque eu fiquei sabendo também desse garimpo, dessa história, através dessas mensagens instantâneas das redes sociais. Então, quando eu tenho amigos no Mato Grosso, eles me mandaram pelas redes sociais e eu achei muito interessante. Falei, tem uma boa história aqui. Passei para o Anael, né, o Anael de Souza, que é o editor-chefe do Domingo Espetacular. Ele também se entusiasmou e foi assim que a gente foi descobrir um pouquinho mais, né, no local sobre essa história que é realmente espetacular. Surpreendente. Vamos ver algumas imagens. Olha só, esse é o local, é a Serra do Caldeirão, né, Raul? Serra do Caldeirão. É uma grande serra e aí a gente percebe os acampamentos que foram montados. São 5.000 pessoas, mais ou menos, que invadiram essa região? Exatamente. Esse é o cálculo feito pela Polícia Militar ali da região, de que pelo menos 5.000 pessoas, principalmente do Mato Grosso no primeiro momento, e depois pessoas do Brasil inteiro que foram até lá movidos, claro, pelo sonho do ouro, né? Pelo sonho que todos temos, né? De repente melhorar de vida, de ter uma condição melhor. E alguns conseguem? Rapaz, ali, nesse lugar ali, muitos conseguiram. Pelo menos a impressão que nós tivemos lá no local foi de que realmente havia ouro, né? Então, a gente chegou, no primeiro momento, com uma certa apreensão, porque quando você chega num local como esse, o garimpo é ilegal. A chegada é difícil? É um acesso da cidade até lá, não. É difícil chegar para nós, foi um pouquinho mais, uma logística maior, né? Sair de São Paulo, 2.000 quilômetros até Cuiabá, de avião, é tudo tranquilo, depois mais 450 quilômetros de estrada até Pontes e Lacerda. Da cidade, e esse é um fator também que contribuiu muito para que tanta gente fosse para lá. Da cidade até lá são apenas 20 quilômetros, uma estrada de terra, de chão batido, mas uma boa estrada, em boas condições. Então, tudo isso favoreceu, né, para que as pessoas chegassem mais, que se instalassem ali e fossem ficando. À medida em que alguns foram descobrindo ouro, isso é a febre do ouro, né, que contamina. Um descobre e o outro fica sabendo, não, se ele chegou, eu também vou chegar. E aí, de repente, milhares de pessoas já estavam lá. E nós chegamos, eu acho que no momento exato. E como funciona a organização entre eles? Porque, de certa maneira, eles são concorrentes, né, ali? São, mas não existe, assim, muita organização, não, viu, Nolan? Porque é meio que quem chega primeiro, né? Num local onde não há organização, não há estrutura, quem chega, olha, não, eu vou cavar aqui. E eles cavam, começaram a cavar com pás, com picaretas, sem muita estrutura, e à medida que foram encontrando ouro, essas primeiras descobertas eram ouro que estava mais aflorado, então mais na superfície, 3, 4 metros, com ferramentas artesanais, eles conseguiam chegar ao ouro, e depois foi ficando mais difícil. Então já chegaram outros equipamentos, como britadeiras. E quando nós chegamos, assim, já não havia mais espaço suficiente para os garimpeiros no topo da montanha, onde estava realmente saindo mais ouro. Eles começaram a cavar ali embaixo mesmo. Buracos assim, muito profundos, 20 metros de profundidade. Agora, eu vi que não tem organização, porém tem pedágio, né? A entrada é paga. Para chegar até, é uma propriedade particular, né, uma fazenda, então o dono tinha ali uma porteira, ele se aproveitou do momento, da circunstância, para faturar também. R$50 para cada veículo que entrasse ali. Eu acho que ele faturou bastante. Eu acho que sim. A propriedade dele não englobava essa parte da serra, e sim só o limite até a chegada. Até a chegada. Parte da serra também estava dentro da propriedade dele, mas o garimpo é legal por quê? Porque o subsolo pertence à União, né? Precisa de uma autorização, precisa de uma pesquisa, e quando houve a invasão, houve também aquela apreensão por parte dos garimpeiros.
Quando nós chegamos ali, nós ficamos um pouquinho apreensivos na maneira como eles iriam nos receber. Porque eles já sabiam que era ilegal, que havia já uma movimentação das autoridades para que fosse interditado, para que o garimpo não funcionasse mais. E publicidade talvez não fosse o melhor naquele momento para eles, né? Então nós chegamos com muita calma, sentindo assim como seria a recepção. Eles nos receberam muito bem, com muito respeito, sabe? Isso nos deixou bastante tranquilos. Não precisamos usar o recurso, o artifício e às vezes subterfúgio, né, da câmera escondida. Todos sabiam ali que éramos repórteres, uma equipe da Record. E isso eu acho que é um patrimônio da Record também, sabe? Das pessoas acreditarem e saberem, terem a convicção de que estávamos ali não para falar bem ou para falar mal, mas para mostrar a realidade. Esse é um patrimônio, não é meu, não é só dos jornalistas, digo individualmente de algum jornalista. Eu acho que é patrimônio da Record. As pessoas acreditam no jornalismo da Record. Mas certamente você, com o empenho e também o jeito de se trabalhar, conseguiu extrair o melhor possível daquele local, Raul. Garimpou as histórias. Boa. Você, né, num ambiente como esse, a gente tem que ter muito tato, muito cuidado, tratar as pessoas com muito respeito, né? É o que eu procuro fazer. E a recíproca, ela sempre acontece, né? Quando você trata com respeito, você também é respeitado. Então, à medida em que fomos subindo, conhecendo mais as pessoas, fomos descobrindo personagens ricos, né? Personagens muito interessantes. Uma senhora de 61 anos. Com um filho doente. Com um filho doente, né? Ela tem um filho que tem um problema de pulmão. Ela disse, olha, o sonho do meu filho era estar aqui. Só que ele não podia, justamente porque o ambiente mais inadequado e perigoso para ele é um garimpo, né? Muita poeira, muito pó. E ela estava ali para tentar levantar um dinheirinho para o filho dela. Pessoas que estavam ali há uma semana sem banho, sem condições de higiene, cavando e correndo atrás desse sonho. Então, esses personagens vão surgindo a toda hora na sua frente e você fala, não, tudo isso é ouro, né? Jornalisticamente, tudo isso é ouro. Quando a gente chega na galeria ali, houve um momento antes dessa galeria, quando a gente entrou, que um garimpeiro nos convidou a descer. Era um poço, 20 metros de profundidade, um poço vertical. Não tinha galerias. E ali tinha uma escada que eles chamam de... Adeus, mamãe. Adeus, mamãe. Esse nome, Adeus, mamãe, surgiu em Serra Pelada, né? Eram aquelas escadas enormes que centenas de garimpeiros subiam e desciam. Então, por que adeus, mamãe? Porque se alguém cair ali... Era tchau mesmo. Era adeus, mamãe mesmo. As pessoas, muitos faleceram assim, lá em Serra Pelada. Então, ele nos convidou e falou, não, aqui o risco é muito grande, não há necessidade da gente se expor tanto assim. Depois, na outra galeria, já percebi que não era um poço, né? Era uma galeria mesmo, não, aqui dá para descer. À medida que a gente foi descendo, fui percebendo também que na verdade existia também ali um certo risco, né? E é difícil, né? Na hora você... essa coisa do jornalismo, né, Nolan? A adrenalina, não é? Também você acaba é meio motivando. Contaminado por essa coisa do jornalismo, você fica atento à situação, aos personagens. Claro que fica atento também aos riscos. Quando eu vi ali algumas estacas, eu falei, puxa, isso pode cair, não é? Como aconteceu até, né? Exatamente. 3 dias depois que vocês saíram de lá com a equipe, teve o desabamento. Teve um desabamento, 5 garimpeiros foram soterrados, felizmente nenhum deles se machucou com gravidade. E foi incrível, né? Uma situação que é que eu digo, né? A sorte ajuda quem trabalha, né? A gente estava ali embaixo e impressionante. O garimpeiro com a britadeira e de repente salta uma pepita na nossa frente. Isso é ouro, né? Ouro. É marcante. Jornalisticamente sensacional. Raul, parabéns por mais esse excelente trabalho.
vimos a reportagem, sempre fica aquele gosto de quero mais. Tem a curiosidade também, agora o garimpo foi interditado, né? Tem uma ordem judicial, mas de qualquer forma, parabéns por toda a equipe ter conseguido registrar esse momento bastante histórico e marcante para a história do nosso país. Como você disse, ver ali um garimpeiro com uma britadeira tirar de repente um pedacinho de pedra e reluzir ali depois de um pouquinho de água, é realmente marcante na vida de qualquer pessoa. Como eu disse, o nome do nosso programa é espetacular, né? É espetacular. Hoje a situação lá está mais ou menos controlada, o garimpo foi interditado, a Polícia Federal continua ali fazendo a inspeção, 8 garimpeiros foram presos, houve apreensão de milhares de reais de pessoas que estavam ali para comprar ouro. Vamos ver, né? Ainda não tem uma definição o que vai acontecer, mas esse capítulo, né, da corrida do ouro no Brasil. Só lembrando, a reportagem do Raul, para quem quiser conferir, está lá no portal R7, né? É verdade. Nova corrida ao ouro, né, Raul? Nova corrida ao ouro. Obrigada, Raul, pela participação. Eu que agradeço. Obrigado a você. Sucesso para você. Raul, parabéns. Seja sempre bem-vindo. bem-vindo. Obrigado pelo convite. Valeu.